Depois da separação de Abrão e Ló, Gênesis 14 nos apresenta uma aparente interrupção no relato. Mas é só aparente porque, como veremos, esse contexto histórico inicial do capítulo 14, ele é fundamental para entendermos um episódio muito importante que ocorre aqui na vida do patriarca Abrão. Gênesis 14, então, é dividido em dois grandes blocos. No primeiro, nós lemos sobre o contexto histórico de uma guerra entre alianças de reis da antiguidade. É citado aqui Quedorlaomer, que era rei de Elão e dominava sobre outros 8 reinos. Então ele era um grande rei da época, e entre esses reis que ele dominava estava o rei de Sodoma, que vai ser bastante repetido a partir de agora. Durante 12 anos, os reis tanto de Sodoma e de mais 4 reinos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. É assim que nós temos aqui uma guerra de 4 reis contra 5. Quedorlaomer, com 3 reinos que permaneceram submissos a ele, contra Sodoma, com mais 4 reinos que se rebelaram. E quando Quedorlaomer e seus aliados saíram em guerra para conquistar mais reinos, aí uma aliança rebelde desses 5 reinos, que incluía Sodoma, quis aproveitar a situação de guerra para derrotá-los e então se libertar do jugo desse rei Quedorlaomer. Diz o verso 8: Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. O Vale de Sidim ficava localizado na região onde hoje é o Mar Morto, também conhecido na época como Mar Salgado. A gente vê esse nome aqui no verso 3. Mas a aliança rebelde ela foi derrotada, ou seja, Sodoma e seus aliados perderam, e então Quedorlaomer e seus reinos tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra com todo o seu mantimento e se foram, diz assim o verso 11. E é aqui que esse contexto histórico apresentado entra como uma continuação do capítulo anterior. O verso 12 explica: Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Um dos que escapou dessa guerra conseguiu ir até Abrão para avisá-lo de que seu sobrinho tinha sido levado como escravo de guerra. E aí, numa façanha militar, diz: Ouvindo, pois, Abrão que seu parente estava preso, levou seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis. Diz assim o verso 14. É incrível que, nem mesmo com a aliança de 5 reinos, eles tenham conseguido derrotar Quedorlaomer. Mas Abrão, sozinho, com pouco mais de 300 homens que nasceram na casa dele mesmo, ou seja, não eram homens que vieram de campanhas militares antigas, não eram de descendência de povos militares. Abrão, com esses 318 homens, foi capaz de não só perseguir esses reis, mas também de derrotá-los e assim resgatar o seu sobrinho, bem como todos os bens dele e outros habitantes de Sodoma e Gomorra que foram tomados como escravos com ele. A gente precisa notar que Abrão, ele não era sequer rei para lutar contra 4 reis de uma vez só, mas mais do que rei, Abrão, ele era aliado de Deus, o grande rei dos reis. E foi de Deus que Abrão já havia recebido aquela promessa que nós lemos em Gênesis 12, nos versos 2 e 3. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Então o Senhor estava continuando a cumprir essa promessa e engrandecendo o nome de Abrão, mesmo diante dos reis do seu dia. Quedorlaomer era esse grande rei da antiguidade que já tinha 8 reinos sob sua submissão e queria conquistar mais. E agora ele, Abrão, sendo esse aliado de Deus, com homens da sua própria casa, fez uma façanha que nem os reinos rebeldes daquele dia conseguiram. E note que, tendo derrotado toda essa aliança de Quedorlaomer, Abrão bem poderia agora reivindicar para si mesmo todo o reinado destes povos. Então ele poderia agora ser o grande rei daquelas nações, incluindo os reinos rebeldes que foram derrotados antes, como Sodoma e Gomorra. Mas Abrão não quis isso. Agora, diante dessa façanha impossível para apenas um homem, com pouco mais de 300 guerreiros,
todos os povos de Canaã, eles puderam testemunhar do Deus a quem Abrão servia. E esse aspecto, ele é evidenciado no próprio capítulo. Os versos 17 e 18 dizem que, quando Abrão voltou da vitória na guerra, não só o rei de Sodoma lhe veio ao encontro para pedir de volta o seu povo que tinha sido capturado, mas veio uma outra pessoa para vê-lo. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Observe que esse Melquisedeque é uma figura bíblica bastante intrigante. Ele vai a Abrão levando pão e vinho, que são símbolos bíblicos muito conhecidos para o povo cristão no Novo Testamento. Na época, é dito que esse Melquisedeque, ele era rei de Salém, que ficava dentro do território de Canaã, numa época completamente dominada pelo politeísmo. E mesmo assim, esse Melquisedeque ele era rei e, ao mesmo tempo, ele também era sacerdote do mesmo Deus de Abrão. A gente não sabe a origem, não é dito também nem sobre a genealogia ou como Melquisedeque se tornou um sacerdote de Deus. E esses aspectos, assim, meio misteriosos, são detalhados no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento. Diz o seguinte, o livro de Hebreus, que ele sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, Melquisedeque é uma figura misteriosa nas Escrituras e, ao mesmo tempo, ele servia como um tipo de Cristo, ou seja, alguém que prefigurava o futuro Messias. Hebreus ele diz claramente que Melquisedeque não era Jesus, mas que era feito semelhante ao Filho de Deus, ou seja, ele apontava para o Messias. O próprio nome Melquisedeque quer dizer meu rei é justo, ou também pode ser rei de justiça. E Salém, o local em que ele reinava, queria dizer paz. É por isso que Hebreus traz um comentário adicional sobre Melquisedeque. Diz assim, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. E Salém era o mesmo local que no futuro seria rebatizado como Jerusalém. Isso mesmo, Salém, onde Melquisedeque exercia a figura de sacerdote e rei, seria a futura capital do reino do povo de Deus. É por isso que Jerusalém tem um nome em comum com Salém. Melquisedeque, portanto, reúne todo um significado especial. Era sacerdote do Deus Altíssimo e, ao mesmo tempo, um rei com simbolismo que unia justiça e paz. Isso tudo lembra Jesus. É por isso que Hebreus 5, verso 4, também cita o Salmo 110, verso 4, falando sobre o futuro reinado do Messias, dizendo assim, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, é uma profecia sobre o Messias em que ele seria da ordem de Melquisedeque, sendo, portanto, ao mesmo tempo sacerdote e rei como ele era, rei de justiça e rei de paz, como apontava Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Esse personagem tão emblemático e importante, ele foi visitar Abrão quando retornou da vitória e fez por ele uma oração, reafirmando as bênçãos de Deus, exercendo então esse papel também de sacerdote. E é assim que conclui o verso 20. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, dos espólios de guerra que Abrão conquistou, ele devolveu ao Senhor, através de Melquisedeque, a 10ª parte de tudo aquilo que ele havia conseguido sob a bênção de Deus. E aqui vale um comentário importante. Muitas pessoas pensam que tanto o dízimo quanto o sacerdócio foram coisas assim exclusivas e ordenadas por Deus apenas para o povo de Israel. Mas quando Abrão devolveu o dízimo por meio de Melquisedeque, que já era sacerdote, Abrão sequer tinha filhos ainda. Portanto, o povo de Israel, que era fruto da sua descendência, do seu neto, nem mesmo existia. Logo, tanto o dízimo quanto o sacerdócio são anteriores à ordenança de sacerdotes do povo de Israel ou da construção do seu santuário. Então, o dízimo ele se mostra desde sempre como um reconhecimento da bênção e da manutenção de Deus, tanto da nossa própria vida hoje, como foi da vida de Abrão nos seus dias. Quando Abrão voltou da vitória na guerra, ele fez questão de devolver, por meio de Melquisedeque, que era sacerdote do Senhor, o dízimo. Bom, o capítulo termina
com o rei de Sodoma, pedindo que Abrão ao menos devolvesse o seu povo que tinha sido capturado e que ficasse então com os bens que ele tinha por direito, por espólio de guerra. Mas o patriarca devolve não só o povo, como entrega até esses espólios de guerra que ele havia conquistado. E é aqui que Abrão aproveita para testemunhar de Deus para o rei de Sodoma. A gente lê assim nos versos 22 e 23. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nenhum fio, nenhuma correia de sapato, para que não digas eu enriqueci a Abrão. Note que quando Abrão cita aqui o Senhor, ele faz questão de exaltar o nome de Deus. Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Ele exalta o nome de Deus da forma mais suprema possível diante de um rei que era politeísta. E diante dessa façanha grandiosa militar que todos sabiam que era impossível para um homem só, Abrão testemunha do Deus que lhe deu a vitória. Ele também não queria que as suas riquezas aumentassem e que a sua fama ali fosse deturpada, como se ele tivesse enriquecido por ter tomado o que ele saqueou do povo de Sodoma, de Gomorra e dos outros reis, e não por ter recebido tudo isso com a bênção de Deus. E agora que eles receberam tudo o que perderam, esses povos tiveram a oportunidade de conhecer mais claramente o Deus de Abraão. Como foram salvos de uma guerra, na verdade eles deviam as vidas deles agora a Abrão e ao Deus que Abrão servia. Eles tiveram a oportunidade de serem gratos ao Senhor e de se arrependerem das coisas abomináveis que praticavam. Nos capítulos 18 e 19, nós vamos ter novas descrições, especialmente dos povos de Sodoma e Gomorra, e veremos que eles não apenas não mantiveram nenhuma gratidão ao Deus de Abrão e de Ló, o seu sobrinho, mas haviam proliferado a sua vida de pecado a um nível insuportável, e a tal ponto que Deus precisou intervir.